Fala galera, tudo bem com vocês? É um prazer ter você aqui mais uma vez para a gente dar sequência ao nosso módulo de aula sobre gametogênese, falando hoje da gametogênese feminina, a ovogênese ou ovulogênese. Já sabe, né? Antes de começar a nossa aula, se inscreve aí, deixa seu like, indica para a galera, é assim que você fortalece o meu projeto e faz esse nosso canal crescer cada vez e cada vez mais. Joia? Galeritia, você já pensou em por que as mulheres passam pela menopausa? Quando as mulheres começam a produzir os gametas para valer, quais as diferenças entre a gametogênese masculina e feminina? E tio Igor, eu não sei, não sabe, quer aprender? Já sabe. Fica aí comigo, depois da vinheta eu te ensino. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre a ovogênese. Toma cuidado, que é muito comum em prova o menino ver esse termo e confundi-lo com outra coisa. A palavra gênese significa origem e a palavra ovo vem de ovos, de óvulos. Então você pode chamar de ovogênese ou ovulogênese. Tem menino que vai achar que ovogênese é a produção de ovos da galinha, ovos da pata, ovos da jacaré fêmea, mas não. Ovogênese é a produção de óvulos, tá? Então vamos lá dar uma olhada neste processo para você aqui, respondendo a todas aquelas perguntas que eu deixei para você no início, tá? Então, este processozinho de produção de óvulos, ele vai ocorrer nos ovários, joia? Diferente do que acontece no organismo masculino, essa produção de óvulos acontece a temperatura corporal, entre 36,5 graus Celsius. Os ovários eles ficam dentro do corpo, os testículos não. Eles ficam fora, alojados no saco escrotal. Então, enquanto a produção de espermatozoide acontece de 1 grau a 1,5 graus abaixo da temperatura corporal, a produção de óvulos acontece em temperatura normal, tá? Seria 36,5, ok? Quando que este processo tem início, tio Igor? Aí que está o lance. Nos meninos, este processo de gametogênese, ele começa na puberdade, por volta dos 11, 12, até mais ou menos 13 anos. Nas meninas, galera, esse processo começa ainda na fase fetal. Lá por volta do quarto, quinto mês de gestação, as meninas já estão com seus ovários praticamente formados e o processo de gametogênese já se iniciou, tá? Então a menina começa a produzir gametas ainda no útero materno. Joia? Isso é uma diferença grande, hein? Entre o processo masculino e o processo feminino, tá? O lance é o seguinte: as meninas vão tocando o processo até certa etapa na fase fetal, esse processo é interrompido, tá? Lá por volta do quinto, finalzinho do quinto mês de gestação, o processo é interrompido. Esse processo aí, que vai entre, ou esse tempo, perdão, que vai dessa interrupção até a retomada deste processo, que acontece lá na puberdade com a menarca, ó, toma cuidado. A menarca não marca o início da gametogênese feminina. A gametogênese feminina começa na fase fetal, é interrompida e depois é retomada na menarca. Joia? Lembrando, para quem não sabe o que é menarca, é a primeira menstruação da menina. Joia? Então ela vai, esse periodinho aí que vai da interrupção até a menarca ganha um nome. É um nome estranho, é um nome esquisito. A gente chama de dictióteno. Joia? Will, o que é o dictióteno? É uma pausa entre a fase fetal da ovulogênese e a retomada dela na menarca. Ok? Tranquilo? E esse processo após menarca, ele vai ocorrendo, ele vai ocorrendo, ele vai ocorrendo, até a menina chegar por volta dos 45, mais ou menos 50 anos, onde esse processo para por completo, é a chamada menopausa. Joia? Tio Igor, no homem, o processo de gametogênese para? Não. Lembra que o homem ele vai produzir espermatozoides por toda a vida, tá? Já na menina, o processo ele é interrompido para valer por volta dos 45, 50 anos. A perguntinha é, por quê? Porque o organismo feminino, galera, é o gerador da vida.
ele tem um gasto energético muito grande para gerar um novo ser vivo ali dentro. Por volta dos 45, 50 anos, o corpo da mulher, entre aspas, tá? Entende que ele não tem mais condições de gerar uma criança. Então ele interrompe o processo para valer, tá? É uma questão metabólica aqui do organismo feminino, beleza? Por isso que por volta dos 45, 50 anos esse processo para valer. Quantas fases, tio Igor, quantas etapas tem o processo feminino? Apenas três. Então a gente tem aqui outra diferença para o masculino. O masculino tem quatro fases, o feminino tem apenas três. É a proliferativa, ou fase de multiplicação, a fase de crescimento e a fase de maturação. Tá? São apenas as três. Daqui a pouco eu te mostro o que acontece em cada uma. Agora, as duas últimas diferenças que eu vou colocar aqui para você são as mais importantes para você em prova. Lógico que tudo que está aqui para cima é importante, mas essas duas que vão aparecer aí são importantes demais para você em prova. Olha só, a primeira é o seguinte: cada célula que entra no processo de gametogênese feminina, ao final ela vai gerar apenas um óvulo. A gente viu lá no processo masculino, se você não viu ainda, assiste aí no canal. A gente viu no processo masculino que cada célula que inicia a gametogênese forma quatro espermatozoides no final. Aqui nós vamos ter a formação de apenas um óvulo, tá? Então é um processo também por meiose, né? Lembra que gameta, tanto do organismo masculino quanto feminino, é produzido a partir da meiose. Então a gente vai ter também aqui uma meiose, só que essa meiose vai gerar apenas um óvulo ao final, beleza? Outra diferença, muito importante e muito cobrada em prova. A gametogênese feminina, ela só é concluída se houver fecundação. Então, olha para cá, presta muita atenção em mim agora. A mina, quando ovula durante o seu período fértil, ela não libera óvulo, ela libera uma célula chamada de ovócito secundário. Joia? Então, o espermatozoide, quando encontra o gameta feminino na tuba, ele não encontra o óvulo, ele encontra o ovócito secundário. Joia? Se este ovócito secundário for fecundado, é que ele vai se dividir de novo, formando o óvulo. Beleza? Então eu vou repetir para ficar ainda mais claro para você. Quando a menina ovula, ela não libera óvulo. Ela libera uma célula chamada de ovócito secundário. É esta célula que o espermatozoide fecunda, ok? Depois que o espermatozoide fecunda o ovócito secundário, é que ele vai se dividir e formar o óvulo, beleza? Então, o óvulo só é formado, o processo de gametogênese feminina só é formada se houver, só é concluída, perdão, se houver fecundação, ok? Anote isso muito bem anotado no seu caderno, beleza? Vou te dar um segundinho para você printar isso aqui antes da gente ver as etapas deste processo. Joia? Printou? Beleza? Larga solta tudo agora, solta a caneta, solta lápis e vem comigo ver as etapas deste processo. Pessoal, quando a gente trabalha a gametogênese feminina, ela tem alguns detalhes diferentes da masculina e eu acho ela até um pouco mais complexa, tá? Então eu vou bem devagar aqui para vocês poderem entender. O início é muito parecido. Olha só, a gente tem nos ovários uma célula diploide, chamada de célula germinativa, tá? Lembrando para você que célula diploide é o número total de cromossomos da espécie, no nosso caso 46, tá? Então aqui a gente tem uma célula germinativa, ela vai sofrer várias e várias e várias e várias mitoses para aumentar em número, para aumentar em quantidade. Este processo é chamado de fase proliferativa ou fase de multiplicação, tá? As células germinativas que entrarem no processo de ovogênese ou de ovulogênese, ou quando elas entram no processo, elas mudam de nome. A gente passa a chamar elas de ovogônias. Legal? Então, as ovogônias são as células que iniciam o processo de gametogênese feminina. Essa ovogônia, ela vai crescer, ela vai aumentar de tamanho. Esse período é chamado de fase de crescimento. Aqui na fase de crescimento, elas vão aumentar de tamanho. Ó, repara que você tem aqui a ovogônia e aqui embaixo o
ovócito 1 ou ovócito primário, que é a célula formada ao final do processo de crescimento. E ambas as células ainda são diploides, não tive divisão nenhuma, não tive redução nenhuma, tá? Então as células desde o início até agora continuaram diploides, tá legal? Isso é o que acontece durante a fase fetal que a gente viu ali no slide anterior, tá joia? Então, isso aqui acontece entre o quarto e quinto mês de gestação. Igor, quantos ovócitos a menina produz durante esse período? Cara, mais do que o suficiente para ela ovular pelo restante da vida, tá? Então, ela vai produzir aqui milhares e milhares e milhares de ovócitos A mulher costuma entrar na menopausa e ainda ter muitos ovócitos que ela nem chegou a utilizar. Legal? Tranquilo? Então, são muitos. Aí vem o seguinte: passado o período do dictióteno, que é aquela interrupção do quinto mês até a menarca, então a menina entrou na puberdade, os hormônios vêm aflorando, hormônio folículo estimulante, luteinizante, estrógeno, progesterona, esse processo é retomado. Esses hormônios, em conjunto, vão fazer com que esse ovócito ele sofra a meiose 1. E ao sofrer a meiose 1, ele dá origem a duas células diferentes, tá? Ambas haploides, que lembra que a meiose 1 é um processo reducional, tá? Ele já vai gerar aqui célula haploide e presta muita atenção aqui, o ovócito secundário é a primeira célula haploide importante, tá? Mas além dele, o ovócito 1 gera uma célula menor, chamada de glóbulo polar, que não tem função reprodutiva, tá? É uma célula pequenininha, também haploide, que fica grudadinha no ovócito 2. Quando a menina ovula, ela libera essas duas células juntas. Ela libera o ovócito 2 e grudado nele vai o glóbulo ou corpúsculo polar. Legal? Tio Igor, e daí? A menina ovulou, liberou o ovócito 2 e foi fecundada. O que, que vai acontecer? Lembra que quando a menina é fecundada, esse processo termina. Então, olha só, se a menina for fecundada, a gente vai ter o final da fase de maturação. Vamos lá dar uma olhada. Vou pegar aqui para você. Ó, espermatozoide chegou aqui e fecundou o ovócito. Fecundando o ovócito, a gente vai ter, galerinha, a formação aqui, a partir do ovócito, de uma célula maior chamada óvulo e de uma celulinha menor, que é outro glóbulo polar. Joia? E aquele glóbulo polar que não tem função reprodutiva, ele também vai se dividir depois da fecundação. E ele vai se dividir formando mais dois glóbulos polares. Tá? Então, aqui, ao final da gametogênese feminina, vou ter quatro células. Se é uma meiose, uma célula se divide formando quatro. Ó, eu comecei aqui com o ovócito 1 e formei quatro células lá ao final. Só que essas quatro células são diferentes. Nós temos uma célula grandona, que é o óvulo, que é o nosso gameta verdadeiro, tá? Nós temos três células pequenininhas, que são chamados glóbulos polares. Beleza? Tio Igor, se esse glóbulo polar não tem função reprodutiva, qual é a função dele? Essas células, galera, elas vão se degenerar, tá? Elas vão se deteriorar e os nutrientes presentes nela vão servir aí, ou vão nutrir, vão ser passados para o zigoto, célula ovo, que vai se desenvolver logo depois, tá, da fecundação. Beleza? Então, olha só. Feito aqui este processo, tá? A gente vai ter isso aqui ocorrendo, a fase de maturação ocorrendo, do período pós-puberdade até a menopausa. Essa é a gametogênese feminina. Beleza? Tranquilo? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Eu vou deixar aqui um segundinho na tela para você printar, anotar tudo aí que eu falei. E lembra, se você gostou, se você curtiu, se você entendeu, faz aquele gestinho, né? De indicar para um colega e espalhar esse canal aí por esse Brasilzão inteiro, ajudando a gente a continuar por aqui. Ó, já já eu vou deixar para você uma aula sobre fecundação aqui no canal. Não perde, hein? Beijo grande e até lá.